Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula, tá? Quem já assistiu aí a primeira parte da aula do ECA seria a segunda, né? Mas essa aqui oficialmente vai ser nossa primeira aula, porque a gente vai ter uma sequência aí dos conteúdos que conversam um com o outro. Então, a gente vai voltar para o ECA depois. Então, a gente vai iniciar aí, né, com a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que é uma resolução que vai aí trazer para a gente os princípios do ensino fundamental de nono ano, né? Vai trazer todas as orientações que regem aí o ensino fundamental de nono anos, de 9 anos. Então, quem aqui já me conhece, né, sabe que eu chamo Hanna, quem assistiu aí a aula do ECA, sou pedagoga, mestre em educação, estou cursando doutorado, né, e sou especialista em educação básica na rede estadual de Minas Gerais, aqui em Ribeirão das Neves, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar como que a gente vai dividir a aula de hoje, tendo em vista que essa resolução ela é bem grande, né? Então, a gente vai fazer ela em duas partes, tá? A gente vai ter duas aulas, na verdade, a primeira aula vai se desdobrar em duas, para abordar a letra da lei da resolução, tá? Então, a gente vai ver aqui mesmo, de forma integral, a resolução, porque ela vai dar subsídio aí para a gente trabalhar as outras legislações que virão pela frente, tá? Então, o que a resolução número 7 traz para a gente? Ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Então, é uma resolução que vem aí desde 2010, né? Quando acaba a questão da série, né? Que era a primeira série até a oitava série, e vai aí trazer o nono ano, né? Então, é essa resolução que fixa essas diretrizes aí do ensino fundamental. E ela reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e educacionais, e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né, o PPP. Parágrafo único. Essas diretrizes curriculares nacionais aplicam-se a todas as modalidades de ensino fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bem como, né, quais são essas modalidades? Aqui vem falando que é todas. A educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola. Então, apesar, né, que a gente vai ter aí diretrizes específicas para essas outras modalidades que a gente vai ver, né, mais para frente, a resolução vem dizendo para a gente nesse parágrafo único aqui que antes dessas resoluções, né, dessas diretrizes específicas dessas modalidades, essa resolução número 7 também traz aí os princípios, né, os fundamentos, os procedimentos que essas modalidades também devem atender, devem se adequar. Beleza? Então, vamos lá, no artigo 3º, né, do artigo 3º ao 5º, a resolução vem trazendo para a gente quais são os fundamentos, né, do ensino fundamental de 9 anos, e já digo aqui que o artigo 3º, essa parte dos fundamentos, na verdade, né, são artigos que caem muito nas questões aí dos concursos, tá? Hoje a gente vai se adequar mesmo, né, focar na letra da lei dessa resolução, mas na segunda parte eu vou trazer aí questões, né, para a gente ver na prática como que esses artigos que essa resolução apresenta, principalmente essa dos fundamentos, caem nos concursos, tá bom? Então, no artigo 3º, vem dizendo aqui para a gente que o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Então, de modo geral, o que quer dizer aí esse direito público subjetivo, né, de cada um? Que de modo geral, é dizer que a gente tem a possibilidade de exigir do poder público, né, que se preste ou ofereça esse serviço, né? Qual serviço? O ensino fundamental de 9 anos. Então, quando acontece, né, por exemplo, de não ter vaga em alguma escola, né, que, né, até se usa falar que se negou a vaga, e aí a família aciona o Ministério Público tem o dever de conseguir uma vaga
para aquele estudante, que não seja naquela escola, se for o caso mesmo que não tem, né, como atender aquele aluno, né? Mas o Ministério Público vai encontrar uma escola mais próxima aí que possa efetivar a matrícula daquele estudante. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Da mesma forma que o poder público tem, né, o dever aí de exigir das famílias que matriculem seus filhos na escola. Então, na pandemia, a gente viu muitos pais falando: não vou matricular, vou deixar sem estudar. Isso não é uma opção, né? Como é um direito público subjetivo de cada um, o poder público também tem como cobrar, né, esse dever dos pais, né, da família, de ter esse direito, né, público subjetivo dos estudantes atendidos. Beleza? Artigo 4º. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção, né? Então, aí não se pode fazer, por exemplo, uma seleção, um vestibular, um vestibulinho, para se ter uma vaga aí no ensino fundamental de 9 anos na rede pública, né? Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Artigo 5º. O direito à educação, entendido como um direito inalienável, né, que não pode ser negado do ser humano, constitui o fundamento maior dessas diretrizes. Então, qual que é o fundamento maior das diretrizes aí da resolução número 7? O direito à educação. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais, do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. Então, essa primeira parte aqui dos fundamentos, né, dessa resolução, vem trazendo aí quais são os direitos, né, dos educandos, dos estudantes. Então, é a parte dos direitos, né, os fundamentos dessa resolução. Vamos agora para os princípios que a resolução traz para a gente. Artigo 6º. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve comprometer-se com educação de qualidade social, igualmente entendida como direito humano. Parágrafo 2º. A educação de qualidade como direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. E aí, esse parágrafo número 2 aqui traz para a gente alguns incisos, né? Incisos 1º. A relevância reporta-se à promoção da aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e desenvolvimento pessoal. Inciso 2º. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes dos diversos contextos sociais e culturais, e com diferentes capacidades e interesses. Inciso 3º. A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direitos à educação. Então, aqui vem trazendo para a gente a questão da qualidade, da equidade, né, e da pertinência. Parágrafo 3º, que vai trazer aqui para a gente a questão da equidade financeira. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem,
Ao lado das políticas universais dirigidas a todos, sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Parágrafo 4º. A educação escolar, comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando assim o ingresso, a permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção e das distorções de idade, ano, série, né? Ok, aqui vem só trazendo onde que vem falando dessas distorções. Artigo 7, também dentro dos princípios, tá? De acordo com esses princípios e em conformidade com o artigo 22 e o artigo 32 da LDB, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Mediante os objetivos previstos para essa etapa da escolarização, a saber, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o plano de domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de sociedade, solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Agora a gente vai para uma parte, só ver se está gravando direitinho. A gente vai para a parte da matrícula, tá? Que pode ser uma informação que vocês já saibam, mas é uma informação aí que costuma cair até como pegadinha em concurso. Vou trazer uma questão sobre essa. Matrícula do ensino fundamental de 9 anos e carga horária, né?